temos motivos para suportar tudo e agarrados em Jesus vencer. Eu quero dizer para você que não devemos olhar para alguém que diz que se afastou, se perdeu, né, se desviou. Nós temos que olhar com preocupação, porque a mensagem que nos foi dada, a verdade que nos foi revelada pelo Espírito Santo, ela é muito séria. Ela é muito séria. A nossa mensagem, a nossa salvação é algo muito glorioso, grande, tremendo. Então, eu não estou falando que uma pessoa que se desvia não possa voltar. Eu estou dizendo que é perigoso. Eu estou falando com a autoridade da Bíblia Sagrada. Dependendo do nível de iluminação que você teve, a Bíblia diz que é impossível aos que uma vez foram iluminados e provaram os dons celestes sejam de novo, porque expõe Cristo de novo ao vitupério, e isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por que não? Porque Jesus veio e já terminou a obra que Ele tinha que fazer, nos salvou e não tem mais o que ser feito. Por isso que não podemos brincar, até na ceia temos que tomar cuidado. Paulo diz que quem come e bebe indignamente come condenação. É condenação, porque isso não é brincadeira. Meu irmão, a nossa salvação não é brincadeira. A mensagem da cruz não é brincadeira. A mensagem da cruz é algo glorioso. A divindade investiu tudo na nossa salvação. Você entende, irmão? Deus se humilhou. Deus assumiu forma humana. Ele, olha, presta atenção, Deus recebeu cusparada no rosto. Deus recebeu bufetada no rosto. Seu rosto inchou. Ele foi levado ao Gólgota e despiram, expuseram sua nudez. Ele gritou na cruz, as brasas do sofrimento. Ele diz: tenho sede. E trouxeram vinagre. Escarneceram do Salvador. Escarneceram do nosso Cristo. E Ele suporta tudo, porque Ele me amou e amou você. Então, meu irmão, cuidado com o que você faz com Cristo. Cuidado com o que você faz com a salvação e com a mensagem da cruz. Nós precisamos despertar e ter temor de Deus. Temor de Deus. Temos que fazer igual Moisés. Estou trêmulo. Você achou que era entrar para uma religião? Eu virei evangélico. Entrei para a igreja. Meu irmão, você não entendeu nada. Você teve contato com a poderosa obra de salvação. Você teve contato com algo que nenhuma religião tem para mostrar. Nós temos um mediador. Nós temos um Cristo. Nós temos o Salvador. Nós temos alguém que é mais belo entre os milhares, aquele que é mais formoso do que os lírios dos vales e a rosa de Saron. Jesus é superior aos anjos. E Ele é superior a Moisés. Os judeus falavam de Moisés cheio de empáfia. Nós somos discípulos de Moisés. Falaram isso para Jesus. Somos discípulos. Meu irmão, aí o escritor aos Hebreus deixa bem claro: Moisés era servo fiel na casa de Deus. Tem seu mérito, tem seus aplausos. Vamos aplaudir Moisés, servo fiel na casa de Deus. Mas quero falar uma coisinha sobre você, para você. Jesus é superior a Moisés. Sabe por quê? Porque Jesus não é servo fiel na casa de Deus. Jesus é filho. Ele é o filho, Ele é o herdeiro. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro. Ele assumiu forma de servo, mas a sua dignidade, Ele é filho de Deus. Deus diz: tu és meu filho, tu és meu filho, filho unigênito de Deus. Ele é o dono da casa, Ele não é o servo da casa, Ele é o dono da casa, Ele é o herdeiro de Deus. Ele é superior a Moisés. Não vou ler, não vai dar tempo, mas você vai ver isso em Hebreus 3,
capítulo 3, versículo de 1 a 6. Jesus é superior a Moisés. Ô irmão! Eu ouvi uma vez um rabino falando dos profetas que eram homens, ele falando, e a gente concorda, eram homens especiais, homens, ele coloca homens de um nível superior. Eu dizia que eram homens que ficaram especiais por causa de Deus. É Deus que os investiu. Mas realmente, homens santos falaram da parte de Deus. Mas Jesus, irmão, não é mais um profeta. Tem gente que gosta de dar migalhas para Jesus. Jesus é um líder. Não, Jesus foi um profeta. Jesus foi um profeta. Foi, até foi. Líder, Jesus um líder. Profeta. Profeta, Jesus teve o dom de profeta. Mas ele é muito mais do que os profetas. Irmão, eu gosto de falar isso, o crente precisa prestar atenção em Jesus, né? Os profetas diziam, veio a mim a palavra do Senhor. Outros profetas diziam, assim diz o Senhor. O Senhor falou comigo. Todos eles tinham essa chancela, todos eles, pode pegar, todos eles. Veio a mim a palavra do Senhor. Mas chega o homem de Nazaré. Chega o homem de Nazaré. Ele vai ensinar. Aí ele não vai dizer, olha gente, assim diz o Senhor. Ele não diz assim. Ele vai dizer, ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Eu, porém, vos digo. Eu vos digo. Ele tem autoridade nele mesmo. Ele tem autoridade nele mesmo. A sua autoridade é autoimposta. Porque ele não é. Ele é a fonte de toda autoridade. Ele é o próprio Deus. Em outro momento ele diz, em verdade vos digo. Qual é a diferença? Não queira colocar Jesus como apenas um profeta. Jesus é a própria palavra. Os profetas falaram a palavra de Deus. Jesus é a própria palavra de Deus. Ele é o próprio verbo. Ele é o próprio Deus. Jesus é superior a Arão. Isso você vai achar em Hebreus 4, 14 a 16, Hebreus 5, de 1 a 10. O sacerdócio de Jesus é superior ao sacerdócio de Arão. Ele é sacerdote eterno. Os sacerdotes morrem e vem outro. E todo ano eles têm que oferecer sacrifício por eles mesmos e pelo povo. Isso na aliança antiga. Aí quando ele morria tinha que passar, o sacerdócio continuava, mas tinha que ser através de um filho, de outro. Mas aí vem Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Só que, olha que coisa, pastor Miranda uma vez pegou uma mensagem aqui, que ele fala isso muito bem, né, pastor? Quando Jesus vai entrar no Santo dos Santos, como é que o sacerdote fazia e como é que Jesus fez. Eu lembro dessa mensagem. Mas deixa eu falar, irmãos, Jesus é superior a Arão. O seu sacerdócio é superior ao sacerdócio araônico. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer sacrifício todo ano, por ele mesmo e pelo povo. E ele tinha que passar para o seu filho o sacerdócio, porque ele morria. Ele morria. Mas olha o nosso Jesus. Outra coisa importante, o sacerdócio araônico, que era um tipo e era uma figura do que estava para vir muito mais glorioso, ele precisava de um tabernáculo terrestre. E o Santo dos Santos, símbolo da presença de Deus, estava dentro de uma tenda. Mas só que Jesus é tão superior a Arão, sabe por quê? Porque ele é a própria tenda. Ele diz, sacrifício e oblações pelo pecado não quiseste, mas corpo me formaste.
Jesus é o próprio tabernáculo. Jesus é o próprio templo. Jesus é o próprio altar. Ele é o altar. É só o altar? Não, ele não é só o altar. Ele é o cordeiro. Ele é o sacrifício. Ele é o seu sangue, é o sangue da aliança. E que mais? Ele não vai entrar, né, no Santo dos Santos da terra. Ele que é o próprio templo, ele que é o sacrifício, ele que é o altar, ele que tem o sangue, ele vai entrar direto no trono celestial. Ele vai direto na glória celestial. Glórias a Deus.